tivemos na última quinta-feira o encerramento das nossas meditações no livro de Eclesiastes, né? E seguimos aqui com muita vontade de ir até o fim deste Evangelho de Lucas, né? Capítulo 3, faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém? Então vamos ler o texto sagrado que nos diz assim: no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconíades e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados que perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Essa é a passagem que nessa noite nos serve de edificação. Os irmãos podem sentar. Com rogos das suas orações em meu favor, porque assumo que para pregar devidamente a palavra de Deus eu preciso da graça, do auxílio de Deus. Nessa noite nós nos ocupamos dessa passagem da Sagrada Escritura, uma noite em que festejamos a Páscoa, né? Não a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã, que representa o festejo da igreja pela ressurreição de nosso Senhor, pela ressurreição do Salvador das nossas almas. Ele é digno de receber o festejo dos nossos corações, e alegria e louvor pela sua grande vitória sobre a morte. Então, nesse espírito de vitória de Cristo sobre a morte, nos ocupamos desta passagem da Sagrada Escritura, que nos conta o contexto onde se deu o chamado geral para a salvação, direcionado a todos os seres humanos da terra, né?
Passagem que nós tomamos nessa noite, muito obrigado, presbítero. Nessa noite nós temos como foco versículo de número 6. Queria que você olhasse uma vez mais para o versículo 6, notasse que o texto diz: e toda carne verá a salvação de Deus. Uma palavra que é citada neste Evangelho de Lucas e é um recorte do livro do profeta Isaías, porque o Espírito de Deus utilizava naquele momento o profeta João Batista para anunciar na pessoa de Jesus a salvação que não seria apenas para os judeus, mas como diz esse texto, toda carne verá a salvação de Deus. Olha, irmãos, que palavra especial. Quando se fala da salvação endereçada também a nós gentios, nós temos algo muito especial: a salvação, a vida eterna, o fim da mortalidade humana, fim das aflições e o começo de uma vida nova, uma vida que triunfa sobre a morte. Nessa noite em que festejamos a ressurreição de Cristo, temos nossa atenção voltada para a promessa da nossa própria vitória em Cristo sobre a morte. Queridos irmãos, hoje queria pensar com os irmãos a respeito do contexto em que se deu o chamado para a salvação da humanidade inteira. Aquele início, quando o profeta João Batista se levanta sobre uma nação vítima de tantos problemas. Aqui o evangelista Lucas toma para nós aqui uma boa porção do seu evangelho para descrever a situação em que aquele chamado que João fez se deu, E se nós formos observar direito, é encorajador ver essas circunstâncias. É encorajador porque muitas vezes a gente se sente assim, esmorecido pelos desafios que encontramos no nosso tempo, e eles não são nem de longe parecidos com os desafios que João enfrentou para anunciar o chamado para a salvação. Então aqui no texto que nós temos aqui o contexto político da época, é descrito com cuidado a situação política, os vários governantes da região, é descrito de uma forma bem interessante para nós o contexto religioso, mas você percebe que Lucas tem o interesse de dizer a situação religiosa em que o povo vivia naquele tempo. Depois descreve-se um contexto, direi, teológico, contexto de relação com Deus, daquele tempo. Durante nosso momento de reflexão dessa noite, nós passaremos por essas etapas. Primeiro a situação política, depois a situação religiosa e por fim o contexto teológico que aquele povo estava vivenciando nos dias desse chamado de João para a salvação em Jesus Cristo. É com grande felicidade em nossos corações que nós vemos as grandes lutas sendo vencidas e que sinaliza esperança para vencermos as nossas próprias lutas. Eu sei que no dia de cada um de nós, na nossa vida diária, nós também temos os desafios para ser crentes. E essas lutas, meus irmãos, estão muito longe de ser só nossas. Quando nós olhamos aqui o texto bíblico em nossas mãos, o texto fala da divisão do território de Israel para 4 governos, para 4 governos. Esses 4 governos, você já pode imaginar, tinha sede para governar, tinha sede de domínio. Diz que quando você vê muito cacique,
é infernal a vida dos que estão sob seu comando. Era cacique demais dentro de Israel nos dias de Jesus. Se você olhar o texto diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O bispo Riley observa que, embora fossem tantos homens importantes, são citados 7 homens muito importantes aqui, né? Embora tivesse tantos homens importantes, o Senhor dispensa César, dispensa os 4 governantes da região de Israel, dispensa os 2 sumos sacerdotes Anás e Caifás e traz sua palavra a João. E aqui, irmãos, nós vemos o contexto político. Primeiramente é citado César, que é o imperador de Roma. E depois é citado os governantes da região de Israel, 4 governos. Israel se acha dividido em 4 governos. E aqui é descrito as regiões que são governadas por esses 4 homens importantes daquele tempo. Lucas, ele se encarrega de fazer uma descrição da situação política, né? E é muito interessante isso, porque quando você cita a situação política, você está citando algo que tem registro, que situa no tempo e faz referências a outros documentos que pode confirmar o texto bíblico em análise. Porque cada um destes homens eram homens muito importantes. Existem crônicas nesses reinos escritas a respeito deles, de tal sorte que cruzar as informações bíblicas com as informações dos documentos daquela época se trata de um exercício de pesquisa muito interessante, né? Mas muito interessante notar, irmãos, a situação aqui. Herodes o Grande já tinha morrido. Herodes o Grande tinha delegado e escrito várias vezes documento e submetido a César, para César aprovar que Arquelau se tornasse rei daquela região no lugar dele. E Arquelau se mostra um governante extremamente maldoso, perverso, de tal sorte que nem César o tolera e despoja ele do reino, submete o governo da região de Israel à Síria. Um governo na Síria iria supervisionar Israel, e Israel estaria dividido em 4 reis pequenos, diremos assim. 4 reis pequenos que prestavam conta à Síria, e a Síria, por sua vez, mais próximo daquela região, supervisionava o governo desses reis. Havia uma sede de dominar, havia uma sede de governo, havia a intenção mesmo de, agradando o imperador, ganhar sozinho o governo daquela região. A gente vê, por exemplo, eles fazendo cidade e dando o nome das filhas do imperador, para que agradasse o imperador e assim ganhasse projeção na região como governante. Havia cidades inteiras que ganhavam o nome do imperador, né? Por exemplo, há uma cidade no passado chamada Cesareia, foi construída por Filipe, um desses 4 tetrarcas, né?
tetrarcas porque eram quatro reis pequenos, 4 governadores que eram submetidos à Síria, e a Síria, por sua vez, com toda aquela região submetida ao Império Romano, a César de Roma. Essa era a situação. Esses homens, eles se destacavam por sua maldade, se destacavam pela dureza, para manter todo aquele império sob controle. Então a vida religiosa, ela era muito delimitada por essas pessoas, e eles tinham sobretudo que agradar César nas suas preferências religiosas até. Assim, a religiosidade de uma região precisava ser tratada com bastante energia para que não despertasse os zelos de César de Roma. Porque no Império Romano a religião oficial era o paganismo. Assim, a religião de Israel passava por repressões frequentes. Se alguém se levantava pregando com mais energia, havia a incursão de soldados que silenciava, talvez até com a morte, quem pregasse, quem levantasse a bandeira da fé em Deus. Com muita facilidade seria quebrada a energia de qualquer pregador. Aqui nós vemos o governo da Terra Santa, portanto, assediado por muito paganismo, e a religiosidade e a vida com Deus desencorajada com muita energia. A fé em Deus estava bastante em baixa naqueles dias. E aí eu os convido a pensar na situação de João, que se levanta como uma voz solitária para anunciar. E aí talvez a preferência dele de pregar no deserto, né? Essa situação toda despertava no coração das pessoas uma sede por uma palavra mais livre, uma palavra mais enérgica, uma palavra de uma fé mais valente, que falasse com garra a respeito da fé em Deus, da dedicação a Deus. Porque todos, a religião oficial praticada dentro das cidades, nas sinagogas, falavam com muita delicadeza, muito baixinho, com medo do poderio político que delimitava a liberdade religiosa de então. Nós vimos isso acontecer nos nossos dias, meus irmãos? Alguma semelhança com o que nós vivemos no Brasil e também no nosso estado? Nós vimos, não foi, irmãos? Igrejas foram fechadas, né? Liberdade religiosa foi delimitada para nós também. Essa passagem tem muito a ver conosco. E o profeta levanta-se e ele vai a locais onde seria menos provável que tivesse uma atenção oficial para silenciá-lo. Ele vai às regiões mais distantes, ao redor do Jordão, por ali nos desertos. Ele levanta a sua voz pregando. Quando nós vemos essa situação política de repressão à vida cristã, o Senhor nos chama à coragem, porque nossa fé também no nosso tempo pode ser reprimida. Nós temos um solene e muito sério chamado para recebermos a salvação, meus irmãos. Mas esse chamado para a salvação sofrerá perseguição. Não nos deixarão atender com facilidade o chamado de Deus. Haverá assédio, haverá distrações assim numerosas para nos impedir de nos dedicar ao Senhor, distrações de toda a ordem. Eu quero até ousar dizer que nós só estamos tendo um pouco mais de liberdade religiosa nesse período porque se aproxima um pleito político. Quero advertir os irmãos que não esperem a aprovação do mundo político para vocês terem uma vida com Deus, porque talvez essa aprovação não venha. Talvez seja um braço usado pelo inimigo das nossas almas para nos desencorajar a fé com Deus. Talvez se levante inúmeros convites
muito importantes, distrações agradáveis ao longo do nosso dia, do nosso final de semana, ao longo da nossa vida inteira, que nos impeça por meses, dias, anos, de fato nos dedicar ao Senhor. Aquelas são distrações temporais. O chamado que recebemos aqui se trata de valores eternos. O que nós vamos precisar não são as distrações temporais, meus irmãos. Precisamos entender que, como almas que têm vida eterna pela frente, precisamos investir no que é permanente e eterno para nós. As várias investidas do inimigo são para nos tirar um convívio com Deus. No Império Romano, descrito aqui com detalhes pelo evangelista Lucas, a força política era intensa no sentido de apagar a chama do amor a Deus nos dias de João Batista. Estamos prontos para olhar o que tudo isso resultou na vida religiosa, né? Contexto religioso. Nós estamos pensando no contexto do chamado para a salvação e vimos aqui uma intensa atividade política no sentido de apagar essa chama religiosa, esse desejo de servir a Deus. E agora nós vamos ver o contexto religioso, os efeitos de tudo isso na vida religiosa do povo. Bom, Lucas parece mesmo ter a intenção de descrever a situação religiosa de seu tempo. E aí ele cita duas autoridades religiosas. Quem são eles que ele cita aqui nesse texto? Ele cita dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Na verdade, não existia dois sumos sacerdotes, né? Existia um só. Mas os comentaristas da Bíblia dão a entender que depois de terminar e ser deposto o mandato de Anás, quando Caifás assume, ele ainda fica manipulado pelo seu sogro, ainda segue sob a influência, de tal maneira que Lucas os cita como duas pessoas dominando o sumo sacerdócio da religião judaica. Então, aquilo que nós vimos, uma sede de poder no mundo político, nós vemos também no mundo religioso. E aí, o sumo sacerdócio do povo de Deus está sob a influência dessas duas figuras que mais tarde são mais o suficiente para crucificar e aprovar a crucificação do Senhor Jesus. Eles não crucificam com suas próprias mãos, mas influenciam o quanto podem para que de fato o Senhor seja condenado e assassinado e crucificado, cumprindo assim o que era necessário para o sacrifício que nos traz a vida eterna. Dois sumos sacerdotes, uma corrupção no viver religioso do povo. Nós vemos também que o povo religioso é corrompido o suficiente para, no capítulo 7, o profeta João os chamar de raça de víboras. No texto de Lucas, nós não percebemos muito um direcionamento para o mundo religioso, mas quando nós vemos o mesmo texto sob a pena de Mateus, nós percebemos que ali há os religiosos, os fariseus, que vêm também para assediar João no momento em que ele está batizando, porque se alguma coisa oferecia projeção social, lá estavam esses homens. Eles são aqueles que gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, e eles estão fazendo tudo para se projetarem como pessoas importantes e para serem chamados rabi e receberem das pessoas reverências nas praças e de alguma forma ganharem projeção e se sentirem paparicados pelas pessoas. Quando Jesus atrai as multidões, eles se enchem de inveja, e dessa maneira o mundo religioso dos dias de João
está corrompido o suficiente para João se dirigindo a eles dizer: raça de víboras. Você compreende o desafio para ter uma fé sincera naqueles dias? E nós, meus irmãos, o quanto a nossa fé depende dos nossos líderes, o quanto somos mesmos devotos do Senhor Jesus. Se o seu pai que lhe levou para a igreja, se sua mãe que lhe levou para a igreja, se aquele irmão que lhe levou para a igreja, evangelizador, lhe levou para a igreja, se ele fracassar, se ele se mostrar corrupto, quão crente em Deus você se mostrará depois disso? Quão vigorosa se mostrará a sua fé? Nos dias de João Batista, os líderes da vida religiosa são chamados de raça de víboras. Você entende a gravidade? O Senhor na Bíblia Sagrada chama de víbora, de cobra, de serpente Satanás, no primeiro livro da Bíblia. Sim, pois João olha para os religiosos e os vê semelhante a Satanás, raça de víboras. Quem lhes induziu a fugir da ira vindoura? É o que o profeta João diz para os religiosos de então. E aí, meus irmãos, eu queria me dirigir a cada um de vocês de forma muito pessoal. Nós precisamos ter uma vida com Deus que não dependa do nosso pastor, que não dependa do nosso pai, que não dependa daqueles que nos iniciaram na fé. Sabe, meus irmãos, nós não podemos depender da fidelidade dos outros para termos nós próprios a nossa fidelidade, meus queridos. Precisamos ser de Cristo por nós próprios. E a semelhança daqueles que dizia a mulher samaritana: não é pelo que tu disse que nós cremos, nós mesmos temos visto que esse é o Salvador do mundo. Nós também, meus irmãos, precisamos nos estreitar tanto com Cristo e ser tanto de Cristo, que com ou sem o pastor, com ou sem o nosso pai segundo a carne, ou nosso pai na fé, nós sejamos firmes no nosso Senhor. Nós tenhamos disponibilidade de estar presente no trabalho do Senhor, mesmo que o pastor deixe de ir, mesmo que ele desista, aquele que nos iniciou na fé, desista de ser crente, que nós não nos afastemos do Senhor, meus irmãos, porque será uma rasteira muito grande se derrubando alguém, nós também nos sintamos abalados. Nós precisamos nos voltar para Jesus, estreitar os nossos laços com Jesus, fazer que nossa fé e nossa fidelidade, a nossa frequência à igreja, a nossa firmeza dependa só de Jesus, e estejamos tão firmes nele que nós não precisemos de nenhum outro mais para nos sentirmos encorajados à fé. E quando isso acontecer, meus irmãos, estando bem ou ruim o mundo religioso à nossa volta, nós estaremos bem. É Ele que pode dar firmeza aos nossos corações. Uma vez mais, importa dizermos: olhai para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Não deve ser a igreja, não deve ser o pastor, não deve ser nossos pais, não deve ser nosso evangelizador a força da nossa firmeza. A força do homem nada faz. Se precisamos ser firmes, devemos ser firmes por Jesus. A nossa motivação precisa ser Jesus. Sim, meus irmãos, estreitem os seus laços com Jesus. Sim, firmem-se nele, e a sua firmeza estará perene em você. Porque a firmeza nos homens, ela é muito faltuosa, meus irmãos. Os homens são um fiasco. O homem está vivo hoje, vigoroso, amanhã ele está enterrado no chão.
E se você for para a igreja motivado por um homem e amanhã ele estiver enterrado, por que você iria ainda para a igreja? Não dependam dos homens. Estejam firmes no Senhor Jesus. Estejam firmes pelo Senhor Jesus. Aqui nós vemos no versículo 7 exatamente isso. O versículo 7 nos conta do profeta João dizendo: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E sabia que eles estavam indo para o deserto, mais como uma forma de perseguir o profeta, mais como uma forma de ganhar projeção no ministério do profeta, do que por devoção pessoal a Deus. Eles não tinham devoção a Deus, eles não amavam a Deus. Tudo que eles queriam era a atenção das multidões, porque eles não amavam a Deus. E aí aqui eles são chamados de raça de víboras. Qualquer um naquele tempo que precisasse depender da boa influência da liderança religiosa estaria sendo influenciado por líderes peçonhentos, cheios de veneno, cheios de maldade, que podia inclusive matá-los na fé. Você entende? Nós não podemos depender dos homens, meus irmãos. Não dependam jamais dos homens. Sejam firmes só no Senhor Jesus. É Ele que vale a pena você dedicar a sua vida. Não vale a pena dedicar a sua vida a algo temporal, mas ao Senhor que é eterno. Aqui, se eles tinham alguma relação com Deus, essa relação não era própria. No versículo 8, nós vemos muito bem que eles queriam ter uma relação de segunda mão com Deus. Olha o versículo 8 comigo, leia novamente esse texto, vale a pena. Nós lemos assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ora, nós somos filhos de crente, nós somos filhos de Abraão. Você entende? Era uma relação de segunda mão. Eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus. Eles acreditavam que eram crentes simplesmente porque eram filhos de Abraão. Eles não tinham um relacionamento com Deus. João adverte a eles que eles tinham se perdido no meio do caminho e que precisavam se arrepender de seus pecados. E mais do que isso, precisavam mostrar arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento significava dizer que eles tinham perdido o vínculo que Abraão tinha com Deus. Eles: olha, vocês não venham argumentar que são filhos de Abraão. Não venham argumentar. Deus pode levantar até de pedras filhos a Abraão, né? Até das pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Era uma advertência muito séria, e eu não sei se os irmãos percebem, mas uma advertência a nosso respeito. A nosso respeito. Nós que naquele tempo não éramos da família de Israel, éramos estranhos às promessas da salvação. Aqui o profeta João adverte a eles que Deus poderia suscitar de nós pedras mortas, filhos para Abraão, para termos a mesma fé que teve Abraão, para termos o mesmo nível de relacionamento com Deus. Deus chama Abraão de seu amigo, para termos uma relação com Deus de pai e filhos, para sermos servos de Deus como foi Abraão, para deixarmos o paganismo, onde nossos corações estavam empedernidos. Destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Foi precisamente o que aconteceu, meus irmãos. Deus arrancou do nosso coração, de dentro de nós, um coração de pedra e deu-nos um coração de carne para termos um relacionamento vivo, verdadeiro, significativo, em primeira mão com Deus. Porque nós não somos crentes porque nosso pai nos trouxe para a igreja. Não somos crentes porque fomos encabrestados por outro, trazidos para a igreja. Porque eu sou filho do fulano, eu sou crente também. Não. Nós queremos um relacionamento nosso próprio com o Senhor. Nós queremos um relacionamento vivo com o Senhor. Não nos basta que alguém no nosso passado tenha vivido com Deus. Nós queremos viver com Deus. Destas pedras o Senhor suscitou filhos, verdadeiramente Abraão, pessoas que têm esperança da salvação, como o teve Abraão. Um relacionamento de segunda mão era o que marcava a situação dos dias de João. Uma religiosidade que poderia ser comparada com Satanás, a primeira serpente a tentar o ser humano. Agora, aqueles que lideravam a vida religiosa são chamados de serpentes, como se João estivesse chamando ele de diabinhos. E o sumo sacerdócio corrompido entre dois varões, que um ficava invadindo as pretensões dos outros. Quando Jesus é julgado na presença de Anás, alguém esbofeteia o Senhor Jesus e diz: você fala assim com o sacerdote de Deus? Um estava invadindo a competência do outro, ambicioso, desejoso poderio sobre a sociedade, sobre o sinédrio, sobre a vida religiosa de então, e assim corrompiam a vida religiosa daqueles dias. Irmãos, os nossos dias são marcados também por intensa corrupção religiosa. Se multiplicam os movimentos religiosos e escasseia-se a seriedade dos mesmos. As pessoas, qualquer escorrego que dão, já abrem um movimento religioso novo, desprezando que se separar dos outros pode ser inclusive um sinal de falta de comunhão e, portanto, de vida com Deus. Há uma corrupção religiosa intensa também nos nossos dias, como havia nos dias de João. Não é diferente. Nós também temos aqueles que querem emplacar como os figurões da religião, pessoas que querem humilhar os outros sob a alcunha de ser uma autoridade religiosa. Há muito isso ainda hoje. E há uma vida com Deus pálida, desestimulada, desencorajada, porque ao se olhar para o mundo religioso, para os líderes religiosos, nós não vemos encorajamento. E uma vez mais lhes digo, irmãos, que a nossa coragem de servir a Deus venha do nosso relacionamento com Deus e não dos homens. Que não dependamos da fidelidade dos homens para termos nós próprios a nossa fidelidade. E assim estamos prontos para o nosso último ponto, o nosso último momento de reflexão nessa noite, quando nós olhamos para o contexto teológico da vida com Deus nos dias de João Batista. A religião de Israel tinha passado por um silêncio religioso, por um silêncio de quase 400 anos, que não se levantava profeta em Israel. Agora vem a palavra de Deus a João. Deus se dirige aos homens por meio de um homem que toma uma passagem de Isaías para dizer que é uma voz solitária. Não existiam outros profetas para incentivar a fidelidade a Deus. Um contexto teológico
de busca. Deus, por meio de João, fala de salvação. Deus, por meio de João, chama ao arrependimento. Deus, por meio de João, fala de purificação. O batismo de João significa purificação de pecados, apagar os pecados. Toda carne verá salvação, ao versículo 6 dizendo. Olha, irmãos, que coisa belíssima, uma promessa de salvação. No mundo onde a vida religiosa estava definhando, onde a vida política oferecia grande desestímulo a buscar a Deus, Deus se levanta com algo que nem o mundo religioso, nem o mundo político podia dar. Toda carne verá a salvação, uma promessa de salvação, uma promessa para o fim dos problemas, não nesta vida, não neste mundo, mas a salvação com Deus. Será que este mundo já lhe fascinou tanto a ponto de você não se importar mais com a sua eternidade? Ou será que a salvação ainda parece importante para o seu coração? É algo que nós devemos avaliar a essa altura. Nós devemos avaliar se continuamos valorizando, nós os crentes, continuamos investindo em nossa eternidade. Porque corre o risco de nós termos levantado a nossa mão, termos recebido o sacramento do batismo e depois termos esfriado na fé, dando atenção apenas aos interesses desse mundo, escasseando a nossa dedicação e os nossos investimentos em nossa vida eterna. Mas, meus irmãos, o reino de Deus não é deste mundo. O reino do Filho de Deus não é neste mundo. A salvação não será aqui. Nós devemos continuar atentos aos nossos interesses eternos, porque isso aqui, para todos nós, será apenas alguns dias. Não podemos desvalorizar aquilo que é superior em valor, porque é eterno. Aqui nós vemos as várias classes sociais dos dias de João indo ter com ele às margens do Jordão. Aqui nós vemos os religiosos, saduceus, fariseus, os homens da vida religiosa, os escribas, indo ter com ele e recebendo uma dura repreensão. Mas nós vemos também soldados romanos indo ter com ele, perguntando: mestre, o que faremos? Nós vemos aqui os publicanos. Os irmãos sabem o que era um publicano? Publicano era o cobrador de imposto, A autoridade, os ricos, os homens que eram oficiais de Roma para recolher grandes somas de dinheiro e endereçá-los a Roma. Esses homens vão ter com João porque eles também têm alma, eles também se importam com o que acontecerá com suas almas depois de suas mortes. Todos nós passaremos por esta hora crucial de nossa existência. A sua existência não é apenas o pequeno intervalo do seu nascimento ao seu túmulo. Querendo você ou não, a sua existência se prolongará para além do túmulo. E estas pessoas, conscientes disso, elas são despertadas a buscar relacionamento com Deus. Mestre, o que faremos? E aí eles percebem muito bem que o que fazem aqui pode ter interferência lá. A sua avareza, a sua dificuldade de repartir, de socorrer os famintos, os nus, poderia ter implicações eternas, porque eles faziam isso por amarem demais as coisas deste mundo. Irmãos, é um desafio repartir, se desapegar do mundo. É um desafio tremendo, mas é um desafio que nós temos que praticá-lo aqui. Esse desapego do mundo tem que ser feito aqui. João fala disso quando ele diz no versículo 6 em diante, mais especificamente versículo 10, ele diz assim: então a multidão o interrogava dizendo: que
havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Jesus não diz assim: olha, deixe de pagar o imposto, deixem de receber o imposto. Não. Eles poderiam continuar recebendo o imposto e sendo crentes, mas eles são proibidos de serem crentes desonestos, que invadem o que é dos outros, que ambicionam demais o que é dos outros. Isso por quê, meus irmãos? Porque isso, irmãos, é apego exagerado ao mundo. Todos nós temos a tentação de se apegar exageradamente ao mundo, de se apegar tanto ao mundo que não quer deixar o mundo, que não consegue ver algo além deste mundo. Cada um de nós vai ter essa manifestação de apego ao mundo de uma forma diferente. Você consegue perceber que aqui há uma recomendação para os soldados, para os publicanos, para a população como uma multidão. Cada um deles tinha uma recomendação específica, porque cada um de nós saberá onde é tentado e saberá onde precisa se desapegar do mundo. É um desafio que não daremos conta sozinhos, meus irmãos. Nós vamos precisar mesmo da ajuda de Deus para nos desprendendo desse mundo, elevarmos nossa atenção e interesse para além do mundo, realmente devotar a Deus, a eternidade, ao Senhor, a nossa devoção. E concluo lhes falando a respeito do encontro com Deus. Aqui João apresenta em forma de juízo, dizendo: está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que sorte triste para aqueles que não produzirem frutos de generosidade, frutos dignos de arrependimento, demonstrações de que realmente amam a Deus, que estão prontos para entrarem na eternidade com Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz: toda carne verá a salvação de Deus. Haveria aqueles que encontrariam a salvação e adentrariam a eternidade de forma feliz, para nunca mais sofrer o que padeceram nesse mundo. E meus irmãos, isso é o que o Senhor nos convida nessa noite, para experimentar a salvação. As circunstâncias são contrárias, mas Deus nos chama e nos garante claramente que toda carne, entre todos os povos, entre todas as pessoas, alguém vai encontrar a salvação. Supliquemos ela para nós próprios. A cada dia, suplique a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Toma a minha alma para salvá-la, para mantê-la em teus caminhos, para me suster com as tuas mãos. Irmãos, é assim que nos é apresentado o contexto, do chamado para a salvação nos dias de Jesus. Que Deus nos ajude a, no contexto em que nós estamos, sermos um eco desse chamado para a salvação e sermos aqueles que experimentam pessoalmente essa graça da salvação. O Senhor seja sempre convosco, hoje e sempre. Amém.